Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma introdução, né, de todo o conteúdo da topografia que nós vimos desde fevereiro, tá? Por quê? Para ajudar vocês a relembrarem um pouco, né, visto que as aulas poderiam ser remotas, né? Então, aqui primeiro, vou falar um pouco de que é topografia, as divisões e normas da topografia, rapidamente. Depois, um pouco sobre a questão das projeções cartográficas, projeção TM, e a importância dos diferentes sistemas de coordenadas, né, na topografia, certo? Importante conhecer esses sistemas de coordenadas e as projeções. Falar rapidamente dos tipos de erros que a gente pode cometer em um levantamento topográfico, tá bom? Passar essa primeira parte, né? Então, o objetivo era vocês conseguirem fazer os levantamentos em campo, aprenderem tanto de forma teórica quanto prática, tá? A gente já viu essa parte, né? Então, vou passar rapidamente aqui, certo? Então, a gente viu que a topografia vem desde a época dos egípcios, né? Que topos significa lugar e grafo em descrição. Então, topografia é a descrição do lugar, ou seja, a gente quer descrever, né, como que é o relevo, quais as distâncias, áreas, né, que a gente tem em uma determinada área que a gente quer levantar. Então, a topografia, né, ela tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno, ou seja, a gente vai interpretar o terreno e transformar isso em um desenho, né? Uma planta. Ou um mapa, dependendo da escala que nós estivermos trabalhando, certo? A topografia também tem por finalidade determinar o contorno, a dimensão e a posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em consideração a curvatura decorrente da esfericidade terrestre. Isso é muito importante. Então, na topografia, a gente trabalha com áreas e distâncias, né? Então, distâncias de até 80 quilômetros. Né? Então, se eu estou em um ponto, imagina um raio de 80 quilômetros em qualquer direção. Essa é a área que nós estamos trabalhando na topografia. Mais do que isso, a gente sofre interferências, né, no cálculo das distâncias, devido à esfericidade da Terra. Certo? Que a Terra ela não é plana. Então, na topografia, a gente faz medidas de distâncias horizontais, verticais e de ângulos horizontais e verticais. E a partir dessas medidas, a gente calcula coordenadas, né? Seja ela x, y, z, latitude, longitude e altitude, ou coordenadas UTM, N, norte, este e altitude, né? Ou áreas, né? Qual é a área que uma determinada porção ocupa, né, em metros quadrados ou quilômetros quadrados, ou volumes, né? Então, esse aqui é o que eu exemplo. Na topografia, diferentemente da geodésia, a gente assume que a Terra é plana, né? Por isso que a gente tem um plano topográfico que é colocado sobre a superfície da Terra e é onde é feito todo o levantamento. Então, quando a gente fala em topografia, como eu disse, as extensões limitadas, a gente trabalha com a planta ou com um desenho e a gente não leva em considerações a curvatura da Terra nos cálculos, certo? Já a geodésia é mais complexa, porque trabalha com grandes extensões, portanto, leva em consideração a curvatura da Terra e é utilizada, por exemplo, na elaboração de cartas e mapas. Então, qual que é a norma que rege o levantamento topográfico? É a norma da NBR 13133, que a gente já viu, né? Então, a topografia é um conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais, tá? Distâncias horizontais, verticais ou inclinada, com instrumental adequado à exatidão pretendida. Então, dependendo da exatidão que a gente quer, a gente usa determinados instrumentos, de maior ou menor precisão, certo? A gente pode, então, implantar e materializar pontos de apoio no terreno, determinando as coordenadas topográficas desses e também depois as coordenadas UTM ou geodésicas, dependendo do nosso objetivo, tá bom? Então, esses pontos a gente tem de apoio no terreno, é chamado de poligonal, tá? E a partir dessa poligonal a gente pode obter outros pontos de detalhe, de interesse, certo?
Então é assim que funciona na prática a topografia. Então a gente pode obter a planimetria, né? Ou a altimetria ou ambos. É usada para quê na engenharia civil? Para questões de projetos de edificações, né? Então, e para fazer a alocação durante a obra, tá? Então você vai controlar os níveis e alinhamentos dos objetos durante a obra, tá bom? Principalmente para estradas, construções de estradas, né? Ajuda na elaboração de anteprojetos, ou seja, de reconhecimento, determinação de qual que vai ser o traçado, né? O eixo da estrada, né, que vai passar. E também para projetos de terraplanagem. É bastante usado para monitorar, né, todo o trabalho de terraplanagem. E também monitoramento de barragens, certo? E então aqui é um exemplo de uma planta topográfica de uma determinada área. Então a gente pode mostrar qualquer detalhe que é de interesse nosso. A gente pode levantar pontos de qualquer interesse. Podemos levantar um rio, um relevo, árvores, né, dependendo do objetivo do nosso trabalho. Então podem ser tanto objetos construídos, né, ou naturais. E o engenheiro, mesmo que vocês não atuem diretamente realizando esses levantamentos, né, que esteja um técnico trabalhando, é importante vocês avaliarem a qualidade dos levantamentos realizados e ver se faz sentido os métodos utilizados pelo técnico, certo? Então, a topografia é dividida em duas áreas, sub-áreas. A topometria, que trata de estudar as medidas, né, de distâncias e ângulos, para determinar o quê? As coordenadas, a área e o volume. E a topologia, que tem o objetivo de interpretar e elaborar o desenho da área, né? Elaboração da planta e do projeto topográfico. Certo? Então aqui está executando. E a topologia também trata da locação, que é o que? Você tem um determinado projeto realizado em cima de uma área e você quer alterar esse projeto. Tá? Aqui eu acho que eu tenho um exemplo. Aqui. Então, a gente tem o projeto, a gente altera o projeto em algum meio digital, né? Atualmente é assim que é feito. E a gente tem o projeto atualizado, com novas coordenadas e dimensões. E aí a gente vai em campo, né? E a partir dos pontos de apoio já presentes no campo, a gente faz as alterações necessárias aqui em campo, marca com piquetes, certo? E a gente pode finalmente, piquetes e fichas, e a gente pode finalmente começar a obra. Né? Então, o que a gente fez é que o levantamento topográfico é dividido em planimétrico, quando a gente só está interessado em distâncias horizontais, então a gente só tem como base as coordenadas x e y. O altimétrico, quando o que nos interessa são apenas as altitudes, então a gente não sabe aonde que ele está na superfície terrestre, a gente não tem uma coordenada, uma localização do ponto. Tá? A gente só sabe que o relevo nessa área varia de certa forma. Então ele tem um pico, uma montanhazinha, tem um vale, né? Tem um rio que passa por ali. E o plano altimétrico, que é o mais utilizado, certo? Que é quando a gente já tem as coordenadas x, y e z. Que normalmente o trabalho para realizar o planimétrico com a estação total hoje em dia e o plano altimétrico é o mesmo. Então, normalmente a gente já vai e faz o levantamento plano altimétrico de uma vez só, em termos profissionais, tá? Aqui a gente separou para ajudar vocês a compreender e também entender que é possível fazer eles separados, o altimétrico e o planimétrico. Então, quando a gente fala em plano topográfico, né, ele não tem uma existência física real, uma abstração, né? É como se a gente tivesse uma folha de papel, né, e a gente quer projetar a nossa área sobre essa folha de papel. Né? Então, na topografia a gente tem esses pontos de apoio que definem os vértices da nossa poligonal. Né? Então, a poligonal é formada por vértices, que é onde tem os pontos. Esses pontos, alguns deles têm coordenadas conhecidas e outros não, que foram levantadas previamente, né? Ou usando outro levantamento topográfico, ou usando sistema GNSS, né? Um receptor GNSS, para levantar os pontos de apoio. A gente tem os alinhamentos que ligam os dois pontos, né? De uma poligonal. E essa poligonal ela pode ser aberta ou fechada.
Então, essa aqui é a cara da norma da NBR. Tá? Essa norma, então, ela fala tudo, né, sobre o conhecimento geral do terreno, informações, né, sobre se você quer fazer um estudo preliminar, um anteprojeto, ou se você quer fazer um projeto executivo, né. E ela fala quais são os erros que você pode obter nas medidas angulares e lineares, né, quais são os equipamentos que têm maior ou menor precisão. Então, ela dá tudo, né, definições, que é usada na topografia, croquis, exatidão, erros de grafismo, tipos de aparelho que são usados, teodolito, estação total, e a classificação dos instrumentos segundo a precisão destes, né? E algumas outras condições gerais para a realização do levantamento. Tá? E ela tem anexos, né, que mostram exemplos de coordenadas de campo, monografias, né, e os procedimentos de cálculo de desvio padrão. Tá? Então, é bem detalhado, é bem interessante, né? E, então, como eu disse, para que a gente possa trabalhar, na verdade, a gente assume na topografia que a Terra é plana, mas ela, na verdade, não é. Ela, de longe, parece uma esfera, né? Mas, na verdade, a forma dela mais se aproxima de um elipsoide, porque ela é levemente achatada nos dois polos, norte e sul. Tá? Mas há diversas formas de representação da Terra, dependendo do objetivo que você quer. Certo? Se eu estou trabalhando com o mundo todo, eu posso representá-la como um globo ou uma esfera, que os meus erros vão ser pequenos. À medida que eu aumento o detalhe, eu dou um zoom em determinada área, por exemplo, aqui no estado do Ceará, ou no município de Fortaleza, eu tenho que usar determinadas formas que diminuem mais o erro, né, no cálculo. Porque se eu desconsiderar esse achatamento dos polos, eu vou ter erros grandes nas medidas de distâncias e áreas, à medida que eu vou aumentando o zoom, né, ou o detalhamento. Então, ela pode ser, tanto de longe, considerada uma esfera, né, a nível regional, nacional, uma elipsoide, adotar o modelo do elipsoide, e quando a gente quer maior precisão nas medidas, a gente pode adotar a forma que mais se aproxima da forma real da Terra, que é o geoide. Certo? Então, aqui é esferiçoide. Então, na forma elipsoidal, né, a gente tem esse semi-eixo menor, né, que vai do centro da Terra até o polo norte ou sul, e o semi-eixo maior. Certo? E aí você pode calcular o achatamento dos polos, dependendo de qual modelo do elipsoide você adotar. Certo? Para a sua representação. Então, eu posso ter, então, um achatamento para o cálculo A, que é o raio do eixo maior, menos o do menor, dividido pelo maior. Então, a gente tem vários modelos de elipsoide. Alguns se adaptam melhor a determinadas regiões, que são chamados de elipsoides locais, e a gente tem os elipsoides globais, como o WGS-84. Tá? Isso aqui é o raio da Terra, você vê que tem pequenas variações. Mas o raio da Terra que mais se aproxima, considerando o elipsoide global, que tem por referência o centro de massa da Terra, é esse aqui, 6.378 e 137, o raio da Terra, quilômetros, certo? Então, a Terra tem mais de 6.000 quilômetros de raio. E tem um semi-eixo maior, que é um pouquinho, ligeiramente menor do que o semi-eixo maior, tá? As únicas diferenças entre o elipsoide global, que é usado pelo sistema GNSS, que é o WGS-84, e o CIRGAS 2000, que é utilizado pelo Brasil e pela América do Sul, como um todo, né, é no achatamento dos polos. Então, o semi-eixo menor é um pouquinho diferente, tá? Mas a diferença vai lá para, vamos ver qual é a casa decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá pela sexta casa decimal, que a gente tem uma pequena diferença entre o CIRGAS 2000 e o WGS-84. Então, vamos supor que eu faça um levantamento com um receptor GNSS geodésico de um ponto, que vai ser o meu ponto de apoio, né, da minha poligonal. É um ponto de coordenada conhecida ou de referência. E eu quero trabalhar com o CIRGAS 2000. Eu não preciso fazer a conversão de um datum para o outro, né, ou de um elipsoide de parâmetros de elipsoide de um para o outro, porque a diferença deles é bem pequena. O geode, ele
é basicamente o quê? É a projeção da variação do campo gravitacional terrestre sobre a Terra. O que acontece? Diferentes materiais, né, que têm diferentes massas, né, portanto, eles interagem diferentemente com a gravidade, certo? Então, o objeto tem mais massa, né? Então, a massa dele é maior, vezes a aceleração da gravidade, o peso dele é maior, né? Então, a gente tem áreas que a gente tem anomalias positivas, ou seja, a gente tem maior gravidade, né? Interferência da gravidade, e outros menor. Então, por isso que a Terra apresenta essa forma que a gente chama irregular, certo? Que depende da composição dos materiais, da superfície terrestre, dos oceanos, certo? Não é uniforme. E isso, consequentemente, também interfere na altura média dos mares, certo? Então, a altura média dos mares é usado como referência, o nível médio dos mares, para obtenção da altitude, né? Então, a gente tem altitude zero, no nível do mar zero, né? E aí a gente pode aumentar ou diminuir a altitude conforme o nível dos mares em geral. O nível médio dos mares, né, que a gente chama. Isso varia bastante no tempo e no espaço. Então, como eu disse, a gente pode ter vários modelos de elipsoide e de geoide, tá? Quando a gente tem um elipsoide que se adequa muito bem a uma determinada região, por exemplo, esse aqui se adequa bem nessa área aqui, ele é chamado de elipsoide local e é utilizado mais em determinada região. E a gente tem o global, que é como o WGS-84, que tem por referência o centro de massa da Terra, mas não se ajusta bem a nenhum local específico, certo? Hoje em dia a gente trabalha muito com o elipsoide global, né? Como eu disse, por conta do sistema de satélites, né? De posicionamento por satélite. Mas antigamente, há poucos anos atrás, a gente tinha muitos diferentes tipos de elipsoide, dependendo da região e área que nós estivemos trabalhando. Tanto que no Brasil a gente teve vários. Teve o SAT 69, o Córrego Alegre. Cada um tinha um centro de origem diferente. Por exemplo, um foi no município de Chuá, né? Outro foi no município de Córrego Alegre. Então, o centro de origem foi em diferentes locais, né? E não coincidia com o centro de massa da Terra, como é o caso do WGS-84. Então, a gente tem 3 superfícies de interesse na topografia, né? A física, que é o que a gente realmente desenvolve as nossas atividades. O geóide, que é a superfície equipotencial, que é importante para levantamentos altimétricos, porque ele tem por referência o nível médio dos mares, né? E isso é bastante importante quando a gente for falar dos levantamentos altimétricos. E o elipsoide é quando a gente está trabalhando com áreas maiores que 80, com raios maiores que 80 quilômetros, por exemplo, o município de Fortaleza, o estado do Ceará. Então, a gente tem que utilizar os parâmetros do elipsoide para calcular as coordenadas. Quando a gente utiliza o elipsoide, a gente trabalha com coordenadas geodésicas, latitude, longitude e altitude. A gente nunca trabalha com esférico, só quando a gente vai trabalhar com o mundo todo, né? A gente pode usar coordenadas esféricas, que também é latitude, longitude e altitude. Quando a gente fala em coordenadas planas, a gente trabalha com áreas mais restritas, certo? Então, aí a gente trabalha com as coordenadas N de norte e este, certo? Que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Então, a gente tem aqui os 3 modelos matemáticos da Terra. Temos o geóide, com a sua ondulação e variação, conforme as diferentes regiões. Temos a superfície real, física da Terra. Temos o modelo do elipsoide aqui, certo? Então, a gente tem aqui, o que o GPS calcula, né? Esse H, certo? Que é o quê? A altitude considerando a superfície do elipsoide, certo? A gente tem aqui o geóide, que basicamente retrata o nível médio dos mares, potencial. Então, a gente tem aqui essa diferença aqui entre o geóide e o elipsoide, é chamada de ondulação geoidal. Para me calcular a altitude real dessa montanha, né, do topo dessa montanha, eu teria que somar a altitude obtida com o GPS, por exemplo, mais a ondulação geoidal,
certo? Aí eu teria o que? A altitude ortométrica verdadeira desse ponto. Se eu tiver por referência um ponto com altitude conhecida no início e um ponto com altitude conhecida no final, né, do meu levantamento, eu posso fazer o levantamento topográfico dessa área, certo? Usando ou o nível ou a estação total e obter a altitude de qualquer outro ponto entre esses dois pontos de interesse. Então é isso, pessoal. Eu vou falar rapidamente agora sobre as projeções cartográficas e a projeção TM.